Olá, olá, olá! Fala, professor Pérez, estamos nós de novo aqui. Vamos falar agora de banco de dados, né? Vamos falar agora do tema do nosso webinar, que a gente deparou muito, né, no desenvolvimento da inteligência artificial do Bbook. Não vou dizer nem problemas nem barreiras, mas com questões que levaram a alguma preocupação, né? Hoje ainda eu estava conversando com o DevOps do Bbook aqui, que cuida da nossa infraestrutura e tal. Enfim, o Bbook ele tem um diferencial muito grande no que tange a parte de extração de dados, né? O nosso ETL é muito robusto, a gente extrai direto do banco de dados, a gente trata os dados, mas a higiene dos dados não depende só da gente, né? A inteligência artificial, o professor vai conseguir higienizar os dados, professor Péricles, professor da Universidade Federal de Pernambuco, Chico, pesquisador e cientista de dados do César, né? Esse potiguar que está aí nos ajudando nesse desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho mais sobre a ciência de dados e a inteligência artificial e o problema do banco de dados em si. Eu queria lançar logo uma primeira visão, né? Assim, eu já falei sobre o Bbook, a nossa integração. Eu já vi alguns concorrentes no mercado comentando que a nossa integração é uma integração mais lenta, né? Na verdade, os concorrentes leem relatório. Eu não tenho menor questão de falar que eles estão lendo o relatório. E o relatório a gente sabe que é uma composição de informações tiradas do banco de dados do PMS, né? E o problema é o que está realmente lá dentro do banco de dados. E a gente sabe que diversos profissionais, às vezes, não utilizam aqueles campos de cadastro lá, simplesmente o cadastro não está correto, da maneira como é lançado, etc. Tem diversos problemas que vão acabar gerando inconsistências no banco de dados. Seria a palavra certa, professor Pérez? Inconsistência? Sim. Como o Chico falou, né, no processo de pipeline, né, de ciência de dados, uma das principais etapas, todas são importantes, mas uma das principais etapas é o processo de aquisição, né? Como é que a gente vai adquirir, se a gente vai garantir a consistência, a padronização, né, daquilo que está alimentando o nosso banco, no final das contas. Porque se alguma coisa acontecer nessa etapa, todas as etapas a seguir, pré-processamento, né, balanceamento e fornecimento desses dados para os algoritmos inteligentes vão ser prejudicadas, entende? Então, sim. É fundamental, né? E aquela velha máxima, né, Chico? Garbage in, garbage out. Se você está colocando lixo dentro da sua aplicação, pode ser de inteligência artificial, pode ser qualquer aplicação, ela vai cuspir lixo. Lixo é um nome dado, né, para dados que não são. Então, a gente sabe que tem aquela frase, né, garbage in, garbage out, quer dizer, o lixo, né, que é tratado, a tradução literal é isso, né, os dados não higienizados que são colocados dentro do banco de dados acabam dentro da aplicação gerando também dados, informações falsas. A gente tem uma frase que eu escutei tem muitos anos, eu costumo usar, dados relacionados geram informações correlacionadas geram conhecimento, conhecimento compartilhado vai gerar sabedoria e por aí por diante, né? Enfim, a inteligência empresarial, ela é pautada nessa frase, né? A partir do momento em que KPIs são construídos dentro dos dados que estão dentro do banco de dados. O Bbook, eu falo que Revenue Management é uma ciência pautada na análise de dados. O RM, o profissional de RM, ele às vezes é confundido com um construtor de relatório. Para o gerente geral tomar a decisão. O RM Júnior, muitas vezes, ele faz isso. Tá? Enfim, quando você tem dados que não são exatamente higienizados, não são dados concretos, isso gera um problema muito ruim na tomada de decisão, né, Chico? Enfim, e para aplicação, principalmente falando em ciência de dados para a inteligência artificial ela não vai conseguir identificar padrões. É isso mesmo, viu, Cris? Vou até resgatar um pouco do que a gente falou ali na primeira parte do nosso bate-papo, né? A gente estava falando de
inteligência artificial, de ciência de dados, de forma bem ampla, né, as nossas experiências e as tecnologias que estão mais fortes aí no mercado recentemente. E a gente falou sobre o ChatGPT, sobre modelos tipo ChatGPT, né? Uma coisa que a gente comentou naquele momento é que o ChatGPT, para ter essa perfeição nas respostas, para ter essa precisão no que ele está colocando ali de diferentes contextos, né? Ele precisou ter uma quantidade muito elevada de informações, de textos, de dados que foram coletados na internet. Perfeito. Agora, imagina só, se a gente fosse treinar um chat GPT hoje, só com conversa de WhatsApp, será que ele teria aquela semântica, aquela gramática, aquela ortografia que ele tem com a qualidade que a gente observa hoje? Muito provavelmente não. Por quê? Porque o dado que foi imputado nele não foi um dado de qualidade. A saída também não seria de qualidade. Ele, o ChatGPT, foi alimentado com textos acadêmicos, com livros, com matérias jornalísticas, com conteúdo que é bem escrito, com um conteúdo curado, com um conteúdo de qualidade. Uma Wikipédia é toda colocada dentro de um ChatGPT. Então, perceba como é importante a gente ter dados de qualidade para a gente conseguir ter resultados com boa qualidade também. E na hotelaria, assim como em qualquer indústria, não vai ficar imune. Todas as indústrias estão passando por um processo de radical digitalização, implementação de inteligência artificial, ciência de dados. Até um exemplo que eu estava conversando com alguns colegas meus nessa carreira que eu estou no mercado aí de ciência de dados há algum tempo, a gente acaba fazendo amigos em diferentes contextos, né? Eu tenho amigos que trabalham no Nubank, que é um banco digital que está muito popular, sendo bastante utilizado aqui no Brasil, e eles contam. O Nubank hoje, por exemplo, não oferece todos os serviços que o Itaú oferece, mas está cada vez mais oferecendo mais coisas, seguros, está oferecendo diferentes produtos que está ampliando sua carteira. O Nubank hoje ele tem menos de 10 mil funcionários, tem 8, 9 mil funcionários. O Itaú tem 90 mil funcionários. Veja só, é um banco que nasceu analógico, é um banco que tem agência, que tem um quadro de funcionários muito grande. Uma vez que o Nubank chegar num nível de oferta de produtos parecido com o Itaú, como é que o Itaú, com 10 vezes mais funcionários, vai concorrer? Imagine que tem um concorrente da Bibook com 10 vezes mais funcionários que vocês têm. Será que eles vão concorrer com você? Vai ser muito difícil. E por que é que o Nubank consegue ter uma operação tão enxuta, com tão pouco funcionário? Porque eles potencializam a capacidade de cada funcionário utilizando inteligência artificial, utilizando ciência de dados. Então, também é uma fala muito correta a sua na primeira parte da nossa conversa, de que a inteligência artificial não vai substituir profissionais de qualidade, ela vai potencializar esses funcionários. Então, um RM hoje aí eu vou falar um número que talvez não esteja próximo da realidade, você me corrige, mas um RM hoje que opera com 10, 15 hotéis, não sei se é essa média, talvez com o auxílio de uma IA ao lado dele, uma IA que funciona como um copiloto dele, ele vai conseguir atuar com 50, 100, 150 hotéis, dando informações de qualidade, recomendações precisas, porque a IA sozinha também não vai resolver, porque a IA não consegue pegar detalhes muito específicos. Então, por exemplo, até coisas que acontecem no ramo da hotelaria. Imagina que uma influencer postou que está tendo um casamento em um resort, em um hotel, alguma coisa desse tipo, e essa influencer é muito conhecida nos meios digitais e vai trazer várias pessoas para esse hotel também. A demanda vai subir muito, a segmentação desse hotel vai se alterar bastante. Não tem como uma IA prever esse tipo de coisa. Tem que ter uma pessoa com conhecimento, com domínio do negócio para acompanhar as previsões da IA. E isso daí é o que vai ser importante. Esse é o caminho que eu acho que é o mais interessante. E também, por outro lado, é por isso que eu reforço que as duas coisas devem andar lado a lado, né? Profissionais de qualidade e uma inteligência construída também com qualidade. Porque se você tiver só um algoritmo, só uma coisa que está cuspindo números, sem uma curadoria, sem uma proximidade de pessoas que têm um domínio de negócio, também o resultado pode até em alguns momentos ser bom, mas vai derrapar quando tiver situações atípicas como essa. Então,
a qualidade é por isso que eu, sem querer vender o peixe, mas também aproveitando para vender o peixe, a qualidade do que a gente está construindo aqui na Bibook é diferenciada porque tem profissionais de excelência. A Bibook está no mercado há 10 anos, não é, há mais de 10 anos, não é um aventureiro, sabe o que está construindo. E também está nessa parceria aqui com o César, que é um instituto de tecnologia, de inovação, que está há mais de 25 anos no mercado também, construindo soluções tecnológicas de ponta para diferentes clientes do Brasil e do mundo, e com a parceria com a universidade também, aí na figura do professor Péricles, mas também com diferentes bolsistas, trazendo todas as novidades, que a academia está sempre ali mais próximo, né, do conhecimento de ponta. Então, eu acho que esses 3 eixos aqui vão funcionar muito bem, e se a gente não tiver a curadoria, não tiver o cuidado, e aí é como você bem falou, Cris, a gente consegue ir até a página 2, né? Também precisamos da parceria dos hotéis, dos gestores, dos executivos, para que tenham um esforço junto com a gente, junto com a Bibook, né? Para limpar mais, para ter uma qualidade melhor desses dados, e a gente não tem esse garbage in, garbage out. A gente quer ter recomendações de qualidade, predições de qualidade, e para isso a gente precisa cuidar para que o dado chegue ali no banco de dados da forma mais precisa, da forma mais acurada, com um histórico bacana, e com isso a inteligência, naturalmente, a inteligência artificial e a inteligência humana aí dos especialistas vão dar o passo seguinte, que certamente vai ser o que vai fazer com que os hotéis se diferenciem em relação aos demais, né? Trabalhando junto, né? Na verdade, é uma equipe só para alavancar resultados. E assim, professor, no caso da higienização de banco de dados, a gente entende assim, falta de padronização, são dores comuns, né? A inconsistência de dados, enfim, a tomada de decisão, às vezes a escassez de mão de obra, de bons funcionários na hotelaria, ela acaba piorando um pouco essa situação. E do lado de cá do Bibook, essa é uma preocupação nossa, a nossa implantação ela é muito consultiva, né? A gente tem que estar junto, como o Chico falou ali. Mas e a inteligência artificial? A gente fez alguns experimentos e a coisa deu certo. A gente consegue limpar, a gente consegue apresentar resultados do que é consistente e do que não é consistente que está no banco de dados dos hotéis. Fala um pouquinho para a gente sobre essa experiência que a gente desenvolveu aqui no Bibook e que a gente tem muito para entregar para a hotelaria nacional e mundial. Perfeito, Cris. Para que essa relação aconteça da maneira mais natural possível, né, para que os hotéis entendam, né, e até consigam aprender junto com a gente como é que a gente faz para ajustar e melhorar esses dados que estão entrando, a gente pode aprender muito com esses desafios que a gente encontra nos dados, né, esses probleminhas que a gente encontra nos dados. Então, existem desde questões semânticas, né, de inconsistência nos dados, da forma como eles são cadastrados, até questões de desafios sintáticos, ou seja, poxa, a data em um determinado hotel ela é registrada através de texto, em um outro hotel é registrada através de data, através de um número. Então, assim, tem desafios tanto semânticos quanto sintáticos, né? E aí, a partir desse entendimento, tanto do nosso lado de ciência, quanto com o auxílio, né, dos especialistas de negócio, a gente consegue fazer um mapeamento, né, desses desafios, né, e, a partir desse conhecimento, identificar cenários, né, que devem ser trabalhados, que devem ser ajustados, e aí, a partir de um sistema inteligente, fornecer, por exemplo, algum tipo de alerta, né, mencionando quais são aqueles pontos do banco que precisam de maior atenção, né? Quais são aquelas tabelas que passaram no crivo, né? No crivo de qualidade, vamos falar assim, né? E aí a gente vai aos poucos, né, contribuindo tanto do lado do hotel, né, que está fornecendo aquela informação, também contribuindo com as demais etapas do pipeline, né, do processo, né, de aprendizagem em si e até dos serviços que a Bibook pode vir a fazer, como estimação de preço e assim por diante. Então, esse sistema, né, que a gente está tentando produzir, que a gente está produzindo e tentando melhorar cada vez mais, é justamente a partir dos dados despadronizados ou inconsistentes, aprender, né, com
esses dados e fornecer uma informação útil de como melhorá-los, né, de como ajustá-los para que não aconteça no futuro. Então é Trazendo algo muito super útil. prático. Hoje a gente estava com o Marcelo, assim, existe um determinado PMS que o tipo de reserva ou é individual ou é grupo. E aí a gente, quando trouxe a conexão, e a IA usa isso para segmentação, né? A gente entrega previsão segmentada de produção, inclusive com pick-up, enfim. Volto a dizer, né? Aproveitar para dar o jabá aqui, né? Quem quiser entender mais como é que tá a IA dentro do e-book, dá um clique aí, chama a gente. Procura o e-book, dá um Google e chama a gente para conversar, que tem muita coisa legal para melhorar a performance do seu hotel. Mas, voltando ao nosso tema, uma estrutura de banco de dados sobre o tipo de reserva em um determinado PMS, falando lá tanto da semântica quanto da sintaxe, não. O tipo de reserva num determinado PMS são duas variáveis, o individual e o grupo. Quando foi para outro PMS, eram 5 variáveis diferentes. Só que a gente estava avaliando um só hotel. Será que em outros hotéis a gente tem mais de uma variável por tipo de reserva? Então, eu costumo dizer que a hotelaria, pela complexidade que ela se dá como mercado, como negócio, né? Porque um hotel começa que o varejo e a indústria tem um sistema chamado ERP, um gestor de recursos, né? Um sistema de gerenciamento de recursos, o ERP. E ele tem uma linha, o ERP. Você tem a matéria-prima, se é uma indústria, ela vai para a fabricação, se ela está acabada ou não está acabada, o produto acabado vai para o estoque. Para o estoque, ele vai para a venda, distribuição, se está entregue lá no varejo. No varejo, é o estoque, é a venda, a conta financeira, quer dizer, é muito linear o fluxo. O hotel não. O hotel você tem um prédio, uma propriedade, com um número X de apartamentos. Aquilo tem venda futura, do mesmo jeito pode chegar uma produção. Enfim, a gente precisa tratar dessa questão do banco de dados, da padronização. E o Bibu, que faz isso dentro da nossa estrutura de extração de dados, para preparar os dados para a inteligência artificial de maneira bem estruturada. Vamos falar um pouco sobre a nossa integração de dados, Chico? A gente lê direto dentro do banco de dados, né, do hotel. A gente não lê relatório. Fala um pouquinho assim sobre esse ETL, o valor, porque eu volto a dizer assim, às vezes lá atrás, quando nossos desenvolvedores colocaram para a gente fazer o ETL direto no banco de dados e não plugin de leitura de relatório, por causa da consistência, etc. Fala um pouquinho para a gente dessa integração e o que isso ajuda no tratamento e padronização dos dados no nosso Data Warehouse, que é o banco de dados que fica na nuvem, todo padronizado, disponível. Legal, Cris. De fato, a gente tem uma construção muito robusta, né, que a gente consegue ler diretamente da fonte de dados, seja do banco, seja diretamente de uma estrutura ali de SQL do próprio cliente. A gente consegue trazer essa informação de forma analítica, né? Então, reserva a reserva, diariamente a questão do inventário também. A gente consegue armazenar essas informações de diferentes PMS. A gente tem integrações e parcerias com tanta da empresa que quando eu bati o olho pela primeira vez, eu fiquei surpreso com a capacidade da Bbook. Então, é um trabalho muito bem feito e detalhado, no sentido de a gente conseguir ter a informação mais granular possível, e quando eu falo granular, é mais detalhada mesmo, e isso é o que permite com que a gente faça aplicações de inteligência artificial, aplicações de ciência de dados robustas, porque se a gente tiver só relatório, a gente não consegue fazer recomendação de preço bem feita. A gente tem que ter um histórico grande, dia a dia, com todas as variáveis possíveis, acontecimentos, mudanças, alterações. Isso é o que vai permitir a construção de modelos de fato robustos que espremam até a última gota ali do que a gente consegue trazer de melhoria de faturamento. Se a gente for fazer uma coisa genérica, generalista, não vai ter diferencial
em relação a outras soluções de mercado, em relação a outros players. O que a Bbook faz hoje aqui, eu não tenho a profundidade de conhecer todos os players, mas eu acho muito difícil de alguém ter o mesmo nível de profundidade, o mesmo nível de qualidade de dados, o mesmo nível de variabilidade de integrações refinadas. E com isso, o que você falou, os desafios na hotelaria são muitos, diferente de você falar de indústria, diferente de você falar de varejo. O estoque é muito diferente, a forma como a gente lida com os ativos é muito diferente, e a gente está lidando com experiências das pessoas, né? Você não está lidando com um pacote ali, é uma pessoa que está tendo, que às vezes guardou dinheiro por um tempo, que esperou aquele momento o ano todo para poder viajar, para poder ter uma experiência bacana numa cidade diferente. Então, o gestor hoteleiro ele tem muita coisa para poder se preocupar no dia a dia para que o hotel dele tenha sucesso. É como você falou, às vezes ele não consegue ter o mesmo nível de cautela, de zelo pelos dados como poderia ter para ter melhores resultados com aplicações de IA. Mas é aí que a Bbook entra. Na nossa integração, a gente vai percebendo aquilo que pode ser melhor colocado, de repente pela nossa experiência, expertise com diferentes players no mercado, a gente consegue trazer melhores práticas e como é que você define qual é o tipo de hospedagem, como é que você define qual é o tipo do quarto, como é que você coloca melhor ali uma questão de segmentação a partir dos agentes que estão fazendo aquela reserva. Então, a nossa integração, além de trazer esses dados em diferentes PMS, de forma analítica, que pode ser tratada pela IA, pela ciência de dados, ela também vai ter essa capacidade de gerar esses alertas e dar recomendações de melhores práticas de como você tratar esse dado e deixar ele pronto para os principais resultados serem atingidos. Né? Então, é isso que a gente está construindo aqui e estou bastante empolgado. Em breve a gente vai ter essa solução aí disponível para ser usada e vai ser uma grande mudança aí no mercado, tenho certeza. É isso aí. E a nossa IA consegue, a gente encontrou diversos inconsistências, né, professor Pérez? Como é que foi essa questão da inteligência mesmo, do modelo, da padronização, como o Chico acabou de comentar, para poder corrigir inconsistências dentro da estrutura do banco de dados? Perfeito. Quando a gente começou a interagir, né, e desenvolver o projeto, a gente teve que passar por uma etapa de exploração, né, dos dados, para a gente entender, inclusive, qual era os desafios existentes nesses dados. Então, essa etapa de exploração, ela serviu de insumo para a gente entender as principais dores, né, dos dados. Então, nesse processo de exploração, a gente identificou, por exemplo, um exemplo simples, a forma como os hotéis registram as cidades ou os estados são de formas diferentes. Então, em algum lugar é Pernambuco, outro lugar é PE. Então, assim, a gente começou a sentir, através dessa exploração, a questão da distribuição dos dados, a forma como cada hotel costumava registrar a informação. E aí, nessa etapa de exploração, a gente conseguiu extrair muitas dessas dores e criar, né, um conhecimento a respeito. E aí, esse conhecimento ele pode ser utilizado, né, seja de maneira inteligente ou seja de maneira sistemática, para a definição de alguns alertas. Né? E como o Chico falou, né, a gente definir algumas melhores práticas para que os hotéis, né, possam seguir, né, e ir se ajustando aos pouquinhos, para que a gente consiga fornecer os dados num formato mais aderente ao que a gente está esperando e, enfim, possa trabalhar de uma maneira mais simplificada. A gente entende que acho que assim, é muito claro que não existe, ficou muito claro até agora que não existe uma solução mágica para um banco de dados deteriorado, vamos falar assim, do ponto de vista de inconsistências. Né? O gerente geral, ele tem que focar a nível de processo para poder deixar a rotina. A gente vê recepcionista que troca muito, tem muito turnover, às vezes reservas, o lançamento está bem padronizado. Às vezes a gente pega conexões ruins com os sistemas de gerenciamento de reservas, né, que fazem a distribuição do hotel
e acaba gerando inconsistência. É muito importante para a saúde de dados que o profissional hoteleiro hoje, nesse mundo de inteligência artificial e ciência de dados que a gente está tratando, ele reconheça a importância do processo. Se cada um fizer de um jeito, a coisa não ganha um padrão, a coisa não ganha uma leitura prática, né? Você está boicotando a sua capacidade de evoluir técnica e tecnologicamente dentro do seu negócio. E com isso você está perdendo o resultado. Então, assim, subestimar a padronização, a consistência do dado, isso fato, só vai levar a resultados negativos, né? Acho que nem vale a pena dizer a partir de orçamento tecnológico, né? Hoje, acho que não existe empresa que não tenha. Enfim, tem que ter um budget para tecnologia, do mesmo jeito tem que ter um budget para treinamento da equipe para a tecnologia. Quantas vezes a gente falou aqui hoje de que o profissional do futuro vai ser um cientista de dados? Enfim, ele vai ter que entender da tecnologia, da inteligência artificial e quais as variáveis que ela está utilizando ali, o que ela está processando para resolver um problema, né, professor? Como você disse lá atrás. E aí, Chico, se a estrutura do seu hotel, que aí uma coisa é você pegar a Gemini do Google, que é vamos chamar assim, de parceira do ChatGPT, né? Não falar nem genérica, nem similar, mas é a parceira do GPT. Ela lê, como você disse, dados que foram padronizados, já está previsto lá dentro, está tudo equalizado, né? E no nosso hotel, quer dizer, no hotel do nosso cliente, né, do Bbook, isso tem que ser uma prioridade número 1. Garantir que tudo que está ali naquela aplicação de banco de dados, no PMS que você contratou, esteja higienizado da melhor maneira possível. Enfim, para a gente falar agora de tendências futuras, né? O que, na verdade, poderia ser um foco em segurança de conformidade de dados? É só processo mesmo? Eu acho que é um pouco de processo, né, Cris? O processo é muito importante, como você colocou, o treinamento dos funcionários é muito importante, mas também ter esse feedback, ter essa capacidade de buscar as melhores referências, como a gente aqui na Bbook vai ter essa possibilidade de gerar alertas e trazer melhores práticas, entender o que está sendo feito da melhor forma no mercado, para trazer isso para dentro, seja em processos, seja em novos fluxos, seja em padronização de informações, e perceba que isso é importantíssimo para gerar inteligência artificial, para gerar recomendações, para gerar processos de ciência de dados, mas também é importante até mesmo para a própria gestão, né? Porque o profissional, como você falou, cada vez mais, em diferentes áreas, vai ter que ter as suas decisões ancoradas em dados, em relatórios estatísticos, em informações precisas que podem ser geradas por inteligência artificial ou por um próprio RM. Então, uma pessoa que está no mercado há bastante tempo, ela certamente vai ter o feeling, vai ter o conhecimento, vai ter a intuição, e essa intuição tem que ser ouvida, tem que ser trabalhada, porque muitas vezes foi a intuição que levou o cara a conseguir estar num patamar bacana hoje em dia. Mas apenas a intuição não é suficiente, ele tem que saber o histórico dele de forma consistente para conseguir tomar as decisões mais adequadas para o futuro da sua corporação. Então, quando a gente fala de tendências, a qualidade dos dados, um armazenamento desses dados também, a Bbook faz isso. Uma vez que a Bbook se integra com o cliente, ela tem um armazenamento, tem uma forma com redundâncias, tem um banco de dados bem conciso. Muitas vezes esse dado está no cliente ali, numa máquina, que às vezes não tem um backup, não tem uma forma de assegurar que essas informações não vão ser perdidas. Então, ter essa padronização, ter esse cuidado com a informação é ouro. Já 5, 10 anos atrás, as principais revistas financeiras do mundo diziam que o dado é o novo petróleo, né? Então, ninguém joga petróleo fora, ninguém pode jogar dado fora. Então, esses processos
bem colocados, essa consistência e essa busca pelas melhores práticas é o que deve guiar os gestores que vão ter cada vez mais sucesso daqui para frente. Assim, quando a gente fala de banco de dados, né, professor Pérez, existe invisibilidade da inconsistência, quer dizer, como que foi lançado, o gerente geral, enfim, ele não sabe o que está ali dentro, ele vai saber, assim, ele vai receber um relatório do PMS, né? Então, podemos dizer que o BIBUC, como tratamento e padronização e higienização dessa base de dados, se é que eu posso usar esse termo de higienização, né? Dentro do que a gente extrai e coloca na nossa para leitura da nossa inteligência artificial, a gente está ajudando o hotel, é um serviço de complexidade técnica que talvez ele não encontre profissional no mercado, mas a gente está entregando isso para o hotel, além da recomendação de tarifa, além do aumento do faturamento, além das estratégias. Perfeito. Bom, a gente está no meio de uma revolução industrial, né? E como você bem falou, as profissões elas vão sofrer ajustes. Né? Profissões vão surgir, outras vão desaparecer, outras vão precisar se ajustar. Isso é natural, não é a primeira vez que acontece. Então, esse processo de aprendizado conjunto, né, que a Bibook está proporcionando junto com seus parceiros, né, de aprender como é que os dados precisam ser ajustados, como é que eles precisam ser melhor padronizados, isso é um processo, né, que precisa acontecer para ser bom para todo mundo no final das contas. Né? Então, sem dúvida, fazendo coro ao que vocês já falaram, para maximizar, potencializar os ganhos, né, do hotel e, consequentemente, os ganhos dos clientes, né, porque no final das contas todo mundo sai ganhando. É necessário ter esse processo funcionando bem de ponta a ponta. Né? Então, claro, é normal que os dados de aqui ou acolá possam chegar de maneira despadronizada, ok, mas como a gente já mencionou, a gente está desenvolvendo uma solução para justamente gerar alertas, identificar práticas que precisam ser melhor corrigidas, mas isso é um processo que precisa ser retroalimentado, né? Então as pessoas precisam incorporar, aprender, entender, né, como é que esse novo processo está funcionando para que os dados cheguem cada vez mais lapidados, né, para que o pipeline aconteça sem muita intervenção, né, para que a gente precise estar sempre intervindo, sem muita intervenção humana, a coisa possa acontecer de uma maneira mais natural. Claro, como vocês mencionaram, é um sistema de suporte, né? A experiência e o olhar do especialista sempre vai ter fundamental importância. Mas se esses dados chegarem cada vez no formato, no padrão adequado, a coisa vai andar com muito mais agilidade, né, que é o interesse de todos. Então, sem dúvida. É isso aí. Bom, cara, o papo está muito bom. Enfim, é um conteúdo extremamente vasto, né? Se você quiser saber mais, clica aí, curte, procura a gente, dá nosso telefone, nosso zap, o nosso contato lá dentro do site. A gente consegue bater um papo, explicar exatamente o que é isso que a gente está fazendo dentro do e-book, como é que é o comportamento do seu banco de dados. A gente tem integração com várias dezenas de PMS aqui dentro. Enfim, tem uma equipe que entende muito de ciência de dados, aprendendo mais ainda com o Chico, né, Chico? E outra equipe de inteligência artificial dentro do nosso projeto aqui, tem o professor Pérez, tem o Washington, tem Eric, tem... Nossa, é tanta gente, né, João Paulo? Acho que eu posso correr o risco de citar alguém aqui e me esquecer, não vou cometer isso, mas, enfim, querendo saber mais, dá um clique, pede para bater um papo com um de nossos especialistas, a gente vai ter total atenção às suas dúvidas e vamos conseguir levar o resultado do seu hotel a patamares muito maiores do que ele está hoje. Esse é a nossa proposta de valor, aumentar o seu resultado, aumentar a sua produtividade. E falando em dados, falando em inteligência artificial, em ciência, a gente tem que trabalhar com KPIs, com análises bastante precisas, né? E falando de escassez de mão de obra na hotelaria, o gerente geral fica com esse pipi não. Eu costumo terminar nosso webinar pedindo para citar 3 dicas rápidas
eu vou fazer o seguinte, vamos citar 4 dicas rápidas do Chico e do professor Pérez, para a gente poder encerrar com chave de ouro. A gente falou da importância da integração de dados, da higienização, da otimização dos processos. A gente falou da necessidade de treinamento, da revisão, da padronização, né? Fala para a gente, Chico, 2 dicas rápidas aí para o hoteleiro que está nos ouvindo, que está nos vendo, para melhorar o processamento e a gente conseguir extrair o melhor para ele, para gerar mais resultado para o hotel dele. Maravilha. Bom, eu acho que, assim, o que vai ser fundamental para o hoteleiro dar esse passo adiante vai ser ele, de fato, conseguir identificar quais são as melhores práticas de identificação e padronização, por exemplo, de tipo de quarto, de tipo de hospedagem. Essa padronização vai ser super importante. É uma dica que eu dou. E a segunda dica é tenha muito cuidado com o seu dado, não perca dados, né? Então, se você está mudando de PMS, ache alguma forma de armazenar essas informações. Se você está chegando com uma solução, está indo para outra, guarde os seus dados. Dado é ouro, perder dado é perder dinheiro. É isso aí, muito bom. Tem muito hoteleiro que não entende que os dados são dele. Às vezes ele troca a aplicação do PMS e aí ele perde o banco de dados exatamente por falta de conhecimento, né? Acerca do que é. Aquele banco de dados é dele, é da propriedade. A aplicação ele parou de pagar, ele descontratou a aplicação, mas a informação do hotel dele é dele, o histórico de dados do hotel é dele. Não é isso, professor? Vamos lá para as 2 dicas rápidas para a gente encerrar? Perfeito. A tecnologia está aí, né? Então eu acho que a gente tem que encarar ela como uma oportunidade. Então, se você é um hotel que ainda não implementou, né, processos tecnológicos, né, no seu negócio, eu acho que é uma oportunidade bem importante para você crescer e escalar cada vez mais, né? E o mesmo é verdade para a inteligência artificial, né? Então, a Bibook ela está oferecendo hoje um serviço super interessante, que eu acho que vai agregar muito valor. E embora a gente... tudo na vida, na verdade, é uma faca de 2 gumes, né? Mas você sabendo usar a informação de maneira correta, usando os dados de maneira consistente, né? Isso vai gerar valor para você. Isso é um fato. Então, uma recomendação é abrir os olhos também para o que a inteligência artificial tem para oferecer. É isso aí, sensacional, galera. Muito bom papo, professor Péricles, Francisco, cientista de dados. Cara, ó, estou muito satisfeito com o nosso trabalho, com o nosso projeto, com o nosso desenvolvimento. Eu acho que uma missão de vida, né, pessoal, que eu trouxe, desenvolver a hotelaria, desenvolver os profissionais de hotelaria, enfim, independente que seja desenvolver o mercado. Às vezes a gente gera uma solução aqui, o cliente opta por outro, não tem problema, contanto que a gente estava ali. O Bibook, antes de RMS no Brasil, só existiam alguns internacionais muito caros e robustos, né? Difícil de acesso, mas às vezes o hoteleiro ele não conhecia do método de RM. A gente já estava aí no mercado, né? Garimpando o nosso crescimento e hoje a gente está aí com essa equipe sensacional, com vocês batendo esse papo sensacional, trazendo mais informação para você que é hoteleiro. Muito obrigado e até a próxima. Espero a gente poder fazer mais e mais e mais, trazendo mais inteligência artificial, mais ciência de dados para o nosso cliente.